Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, parte 3 do ensinamento a respeito de não existir pastoras, presbíteras, bispas, diaconisas, isso não existe. Bem? Parte 3. Estava relatando para vocês sobre pastorado. Hoje em dia todo mundo quer ser pastor. Eu quero ser pastor, todo mundo quer ser pastor. Tem pessoas que entram numa igreja já no intuito de ficar 4, 5 anos, porque a cada ano é feita a convenção, e se ficar ali dando dinheiro pro pastor, puxando o saco do pastor, me perdoem a palavra, ficar ali alisando ali, chega na convenção ele vai ser levantado. Cada ano eu vou ser diácono, vou ser presbítero, o ano que vem vai vir a convenção, desde o ano de eu virar um pastor. Mas não sabe, entendeu? Que não são todos pastores. Não conhece nem a cobrança que existe sobre o ombro de um pastor. Primeiramente, só é pastor aquele que exerce a função. Só é pastor aquele que tem um rebanho. Só é pastor aquele que dirige uma igreja, que tem um aprisco. Aquele que diz que é pastor e não tem um rebanho sobre seus cuidados, não tem um aprisco, não tem uma igreja, não é pastor. Eu digo isso para ti. Porque a Bíblia diz: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Vai ler na palavra de Deus. Ai! Leia nos profetas maiores lá da Bíblia. Leia Jeremias. O Senhor já falava lá atrás em relação ao pastorado. O pastor inútil que abandona o rebanho, naquele dia, ai dele. Sabe por que ai dele? Porque naquele dia verdadeiramente ele vai ver que ele não era pastor. Porque o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas, não abandona o seu rebanho. Por isso que ele vai gemer naquele dia, sabe como? Ai, ai, ai desse pastor. Amado, o pastorado é uma coisa que eu dou graças a Deus, que por enquanto não veio sobre meus ombros. Graças a Deus. Eu sou tão feliz por ser um missionário. Eu não quero ser mais que um missionário. Entendeu? Porque aquele que chega e recebe a ordenança de ser um pastor, amado, meu Deus, vocês nem imaginam a cobrança que virá sobre a vida dele, da qual naquele dia ele vai ter que prestar contas a Deus a respeito da vida de cada uma das almas que entraram na igreja dele. Ele vai ter que prestar conta diante de Deus sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que congregou na igreja dele e que por algum motivo se desviou depois, morreu espiritualmente. Deus vai querer do pastor que ele venha se justificar diante do Senhor o porquê que aquele membro, que aquela ovelha morreu, que aquela ovelha o lobo matou. E aí? Quantas almas já passaram diante dessas igrejas, desses pastores? E cada uma delas ele vai ter que prestar conta. Ele esqueceu de todas elas que passaram por ali. Mas cada uma daquelas que passou por ali está toda anotadinha lá no céu, nome por nome. E vai chegar o dia do juízo, que ele vai se achegar diante do trono de Deus, vai abrir os livros e ali vai começar: fulano, beltrano, o que aconteceu daquele irmão no ano de 2022, esteve aqui lá na tua igreja, foi lá pedir ajuda, esteve lá, o que aconteceu? Vai acontecer isso? E aí? Lembra o que o Senhor disse, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são minhas, não são tuas. Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, não é a tua igreja. E ao contrário que nós ouvimos hoje, pastores dizendo: lá na minha igreja é assim. Na minha igreja não entra fulano. Na minha igreja, se vir aqui fazer isso,
eu tiro para fora. Na minha igreja funciona desse jeito, lá na minha igreja. Ah, os meus membros, quando chegam na minha igreja, os meus membros. Grande surpresa acontecerá naquele dia. 1 Pedro capítulo 5 diz assim, ó. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, e nem por torpes e ganância, mas de ânimo pronto, e nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quer ser pastor? Ó, o pastor aqui, ó, não é para estar tirando isso aqui, ó, das ovelhas. Não é apacentando por torpes e ganância, e nem por obrigação, mas de ânimo pronto, porque elas são herança de Deus. Apacentai o rebanho que está entre vós, como tendo cuidado dele. Cuidado. Tem que ter cuidado dele. E você tem? Ah, mas a igreja é sua, não é mais igreja de Deus então. Os membros são os teus membros da tua igreja, não são membros de Cristo. Não é ovelhas mais de Cristo. É o que disse Pedro aqui, ó. Não tenha domínio, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. As pessoas que estão dentro desta igreja aí, ó, são heranças de Deus. Elas estão sendo guardadas para Deus, não para te servir. Elas não estão aí na tua igreja para servir a você. É você que está aí na igreja para servir elas. Porque é você que tem que passar o óleo na cabeça das ovelhas para que não venham encher de bicheira na cabeça delas. A ovelha tem que todo dia ter óleo sobre a sua cabeça para a mosca não pousar e colocar bicheira. Você está aí para dar assistência para a ovelha, para dar alimento, para dar água, para proteger ela enquanto ela dorme, para se preocupar com ela, para tratar ela, dar remédio. Então é você que tem que servir a ovelha. Não é a ovelha que tem que te servir. Aprende isso. O pastor de ovelha, ele dorme sentado, com as costas na porta do aprisco. Enquanto as ovelhas dormem tranquilinhas, uma no seu devido lugar, ele fica com as costas ali, ó, na portinha do aprisco, sentadinho ali, ó. Porque se alguém vir tentar abrir a porta, ele já acorda, ele já sabe, já sente, ele está atento às ovelhas. Você é menos que as ovelhas que você apacenta. Elas são a herança, você está aí para trabalhar para elas, você está aí para protegê-las, você está aí para alimentá-las, você está aí para cuidar delas. Não para dominar sobre elas. Não para dizer assim, ó, tu tá debaixo de maldição, ovelha, porque tu não me dá a tua lã. Só que vocês hoje não estão cuidando delas. Vocês estão comendo a carne delas, a gordura delas. Vocês estão usando a lã delas, a pele das ovelhas. Estão matando as ovelhas, a herança de Deus vocês estão matando. Enganando as ovelhas de Deus. Agora eu vou para a parte final. Não percam, a parte 4. Amém?